Boa noite, doutores. Sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria semanal aqui da nossa comunidade, né, da nossa mentoria DVBot Pro. Essas reuniões são todas as quintas-feiras, às 20 horas, onde a gente se reúne para poder falar de novidades, falar aí de coisas que estão acontecendo no mundo da IA. Já tem bastante mentoria lá gravada, eu vou mostrar para os doutores daqui a pouco. E também para manter os doutores atualizados de como podem usar o ChatGPT de uma maneira, principalmente um foco muito na produtividade. Os doutores estão chegando aqui agora, vão ver que eu bato muito nisso, que é a forma da gente poder utilizar essa ferramenta não só como uma ferramenta de inteligência artificial, mas também uma ferramenta para dar suporte para os doutores na questão de manter tudo isso aqui organizado. E a cada dia que passa, ela vai ficando mais potente, mais com capacidade da gente personalizar esse é o tema da nossa live de hoje, que os doutores vão poder fazer um clone dos doutores e colocar aqui dentro para poder melhorar essa resposta. E ela vem sofrendo aí várias atualizações constantes, tanto nos modelos como, enfim, nesse canivete suíço aqui de ferramenta. E os doutores podem ficar tranquilos que tudo isso está sendo documentado e vai estar disponível para os doutores em breve aqui na nossa área de curso, o nosso novo curso ChatGPT para advogados. Vai ficar bem completo lá. Doutores que estão chegando agora, só para a gente fazer esse disclaimer, recomendo que os doutores assistam às lives que já estão disponíveis. Essas lives aqui têm tudo a ver com o nosso uso, tudo a ver aí com todos os passos que a gente segue aqui para poder ter mais produtividade, obviamente ter melhores respostas, segurança na informação, mas o foco é na produtividade. Então, essas 4 primeiras lives aqui são a base do nosso método, que é utilizar um assistente sempre personalizado para a sua área, dedicado à sua advocacia. Na base de conhecimento, hoje foi uma dúvida que surgiu muito lá no grupo, vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso, sobre quais os arquivos o ChatGPT melhor ler, como que a gente deve salvar esses arquivos para maior leitura, o tamanho deles e tal. Foi um bate-papo muito legal. A condição da nossa organização de chats, que muitos doutores aqui já sabem. Salvar o chat, nomear o chat, vou falar um pouquinho sobre isso também. Aqui nós falamos sobre os prompts de saída. Os doutores vão entender tudo, dá uma dedicada nisso aqui. E voltando sempre a me colocar à disposição, o WhatsApp 24 horas e o nosso grupo lá de apoio para os doutores terem aí todo o suporte para começar a usar. Digo isso porque o que eu vou falar aqui pode ficar um pouco confuso para os doutores que estão começando aí, mas com acompanhamento os doutores vão ficar craque também, igual os outros doutores que estão aqui, o doutor Celso e outros aí que já utilizam há muito tempo. Aqui nós falamos das jurisprudências falsas e na última quinta-feira eu apresentei o máquina de prompts jurídicos. Então, nesse final de semana, dá uma estudadinha nisso aqui que já vai ajudar. E nos nossos tutoriais, os doutores terão tudo isso detalhado, e é um pouquinho também do que eu vou falar aqui, que é desde os 4 pilares novamente, mas para os doutores implementar, desde a criação da conta, como assinar com desconto, como dividir com o seu escritório, e sempre com esse foco na produtividade. Agora, falando do conteúdo de hoje, muito especial, hoje eu vi que lá no grupo, alguns doutores estavam tendo dificuldade para anexar o documento, enfim, e às vezes pode ser que o nosso documento não está salvo da maneira correta, assiste a live número 2, mas às vezes mesmo essa transição que a ferramenta faz semana a semana. Então, eu hoje desenhei essa aula aqui de uma maneira e ela acabou ficando com esses 2 temas justamente por isso. Nós vamos falar hoje sobre a atualização que o ChatGPT teve de ter mais memória. Isso vai ajudar bastante a gente aqui na utilização do ChatGPT, que a gente chama aqui de o ChatGPT principal. Mas eu estou aqui à tarde, estou me preparando aqui, falei, pô, vou falar isso aqui, anotei algumas coisas. Quando eu abri o ChatGPT de tarde, a gente tinha algumas novidades aqui que eu já quero compartilhar em primeira mão. Vocês, doutores, notaram? A carinha dele aqui já mudou, né? Mudou um pouquinho, tal, esses dias, mas é meio que isso acontece sempre. E surgiu isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vi aqui, esse Codex, se não tiver aparecendo na conta dos doutores, até amanhã vai estar aí.
Isso aqui a gente não usa por enquanto, é uma ferramenta de código, é uma ferramenta que vai ajudar a gente no futuro a fazer algumas automações, mas notem, e eu sempre falo isso, do porquê a gente começar com o ChatGPT, é, primeiro, segurança dos dados. Segundo, um nível de personalização absurdo, que é o que eu vou falar aqui, e o que a gente já usa nos nossos assistentes. Terceiro, o custo. Nós estamos falando de uma tecnologia de ponta que os doutores vão pagar menos de R$ 100 por mês, ainda podem aí ainda dividir no escritório e ter todo esse canivete suíço que eu vou apresentar para os doutores no curso, mas principalmente essas ferramentas aqui, além de serem ferramentas muito avançadas, vamos colocar assim, para a gente poder extrair melhor resposta de uma inteligência artificial, o ChatGPT também se foca muito, a OpenAI, né, a dona, nessa frente aqui, que é uma frente muito convidativa para qualquer pessoa poder usar. Então, sempre na lateral aqui a gente tem, não sei se os doutores já viram isso aqui, o Buscar Chat também já atualizou, ficou bem legal. Ele não funciona muito bem às vezes, mas ele vai funcionar. Então, quando os doutores arquivam ali o chat, ficou bem mais fácil da gente vir por aqui, né? Digitar aqui o nome, enfim, daquele caso que a gente está cuidando, do que ir lá naquela outra ponta lá que eu vou falar de buscar o chat arquivado. E, voltando um pouquinho o que acontece com os doutores, além dele ter essa oscilação, às vezes, de ler um documento, ele fica um pouco embaralhado, isso acontece durante algumas horas só. Acredito que isso já deve ter passado. Ou anexo de documento, ou a resposta fica cortada, ou ele começa a dar uma enlouquecida. Sempre joguem lá no grupo, que hoje eu fiquei muito satisfeito que os doutores ali já mesmo se ajudaram ali. Já ali no grupo. Se outros usuários estão passando pela mesma coisa, é muito provável que seja essa indisponibilidade. E o que acontece? Olha como ele fica meio maluco, né? Eu não deixo essa bagunça minha aqui, ó. Ontem, esse chat de 7 dias, eles voltam os chats, ó. Ó aqui, ó. 30 dias anteriores. Então isso acontece também, ele fica um pouco oscilante, eu não sei explicar. Devido ao quê? Imagine que isso aqui já está batendo mais de 600 milhões de contas. 600 milhões de usuários. Então, quando eles mexem, automaticamente vai dar algum tipo de oscilação no sistema para o usuário final. Então, sempre que os doutores tiverem alguma dificuldade, coloca lá no grupo e a gente vê se todo mundo está passando pela mesma dificuldade, enfim, e a gente se ajuda. Eu vou arquivar aqui esses chats para deixar tudo certo. Mas ele desarquivou todos os meus chats aqui, ó, coisa que nada a ver, porque acontece mesmo, ele ficar um pouco mais maluco aí. Show de bola. Além do Codex, eu não sei se os doutores perceberam, nós vamos entrar no conteúdo aqui, mas eu queria que os doutores dessem uma explorada, e eu sempre falei isso aqui, e eu vou repetir sempre. O mercado, ele trabalha em cima de uma coisa que falta nessas ferramentas. Então, por exemplo, quando a gente vai conectar ferramentas externas, os doutores vão ver aqui, agora a novidade aqui, tem várias empresas que fazem isso, a gente tem o Make, a gente tem o N8N, a gente tem outras empresas que criaram conectores que conseguem conectar a IA em outras ferramentas. Mas é uma tendência natural de que todas essas ferramentas sejam absorvidas pelas grandes empresas do tipo Google ou OpenAI. Vou mostrar aqui para os doutores o que aconteceu. Quando eu vim aqui fazer o conteúdo dessa aula, e nós vamos entrar nele daqui a pouco, eu me deparei com aqui configurações, com essa nova aba aqui, ó, de conectores. Olha que interessante. E agora nos conectores, a gente pode conectar, olha só, dentro do próprio ChatGPT, sem gastar mais nenhum centavo. Aí eu vou estudar isso aqui para passar para os doutores. A gente vai poder conectar agora o ChatGPT. Antes, a gente conectava ele no Google Conecta, hoje, né? Perdão, hoje no Google Drive, só para ele buscar ali um arquivo. É isso que eu oriento os doutores. Por exemplo, é mais um atalho ali para ele buscar alguma coisa. Ele vai lá e pega aquele arquivo. Ele não se comunica com o nosso Drive. Ele não consegue nem enviar uma informação para lá e nem pegar uma informação de lá e colocar aqui. Agora o jogo está mudando. Agora a gente vai poder criar, por exemplo, um assistente que vai se comunicar direto com o nosso Google Drive. Vou dar exemplo. A gente vai poder já mandar as petições ou uma análise ou um contrato direto para o Google Drive.
ou direto para o e-mail para alguém aprovar, ou direto para o nosso cliente, se for o caso, se tiver o e-mail dele. Então, o que eu quero que os doutores entendam é assim, que com o mesmo custo, com um pouquinho só de dedicação, a gente vai entrar em um novo nível de produtividade agora, que são as conexões. Então, aqui ele está deixando... E outra coisa importante. Então, imagine conectar ele com o seu Gmail, conectar ele com o Google Agenda. É como se os doutores conseguissem... Vou dar um exemplo aqui. A gente criar um assistente ou um chat só, conectar ele no Google Agenda e os doutores no celular, pela voz, organizar a sua agenda. Chat, por favor, marque esse compromisso para mim tal dia, tal dia. Chat, desmarque aquela reunião para mim e marque para outro dia. Ele vai entrar lá dentro e vai simplesmente organizar a sua agenda, e quando o doutor quiser um relatório dessa agenda, o doutor pergunta aqui para ele ou pergunta para ele na voz no celular. Isso no Google Drive. Aqui tem outros, né, que são também nuvens, né, que é o Dropbox, tal, HubSpot. Mas daqui a pouco a gente vai ter vários aplicativos aqui conectados. Esse é um ponto que eu queria trazer de novidades que teremos no futuro na nossa mentoria. Eu vou estudar isso daqui. Agora eu vou falar de uma outra coisa que é um pouco parecido com isso, mas ele tem uma outra finalidade. Vocês entraram em algum tipo de site que deixa a gente, por exemplo, conectar com o Google direto? O doutor já viram, né? Conectar com o meu, ou digito a senha, ou eu conecto direto com o Google. Eu vou fazer uma aula sobre isso, os doutores vão entender melhor. A OpenAI vai invadir esse mercado agora. Então a gente vai ter, por exemplo, quando a gente vai entrar em qualquer aplicativo, vou dar exemplo, aplicativo tipo Mercado Livre, compra de passagem, os tribunais, eu espero que faça isso no futuro, né? Sites de página direto com o site Shokotu. Eles estão chamando de segurança, que é o que eles estão chamando de segurança de login. Então é como se fosse uma autenticação que a gente vai dar, e o chat GPT vai poder nos ajudar a conversar com os chats externos, do tipo fazer compra, e vão surgir muitas ferramentas para poder complementar isso. Então, ao invés de a gente conectar com o nosso Gmail, a gente conecta direto com o chat GPT. Então, essas duas coisas foi muito legal. Eu ainda estou estudando aqui. Eu, pelo menos, vi agora, não sei se já tinha antes, né? Mas vi agora de tarde, atualizou minha conta agora à tarde. E achei muito legal essa coisa da gente poder conectar o Gmail, conectar o nosso Google. Quer ver? Adicionar aplicativos. Por enquanto ele só está aqui, né? Beleza. E nisso aqui, eles vão entrar direto. É uma coisa que eu vou falar depois, mas com a condição também do operator depois, que vai ser aquilo. O operator vai ter que ter uma autenticação. Você tem que entrar no site, então eles já estão preparando isso para a gente poder se conectar. Outra dica que eu queria dar antes de falar do conteúdo principal é, assim, se os doutores quiserem experimentar configurações, sei lá, quer experimentar, quer fazer algum tipo de brincadeira aí, é só vir aqui, ó, conectar o seu Gmail. Funciona com o investigar, categoria produtividade. Então é como se a gente conseguisse, por exemplo, se conectar com a nossa caixa de e-mail. Eu quero entender como a gente vai fazer isso de uma maneira produtiva. Mas é como se fossem aplicativos agora conectados aqui. Isso aqui vai ser muito, muito legal. Eu vou inventar uma coisa aqui massa para poder ajudar os doutores a ganhar mais produtividade. Outra dica que eu queria dar, que eu sigo direto e eu não passei ela para os doutores ainda, só para a gente entrar na ideia principal aqui, é isso aqui, ó. Agora, lateral, a gente tem várias coisas aqui, enfim. Mas isso aqui, ó, notas da versão. E ao invés dos doutores ficarem igual a gente fica, né, recebendo essas conversas mole aí, de chat GPT foi atualizado, agora ele faz isso, ele faz aquilo, de vez em quando, passa aqui do ladinho, clica ali, porque ele vai dar a nota da empresa com relação às atualizações. Eu sempre usei isso aqui, mas eu nunca passei para ninguém. Então aqui, ó, isso que eu estou falando dos conectores, 4 de junho. Conectores em Verta, que é na fase de teste. Para pesquisa profunda, nós vamos usar o investigar. Nos planos Plus, Pro, Time e Enterprise, né? Então a gente usa o Plus, então tá para nós aqui.
É mais ou menos o que eu mostrei ali, ela atualizou ontem. Mas o que a gente vai falar aqui é sobre isso aqui, ó. Dia 3 de junho de 2025. Agora a memória é mais abrangente para usuários gratuitos, porque aqui está gratuito, porque para o Plus já havia atualizado. As melhorias de memória estão começando a ser implementadas para usuários gratuitos, porque para nós já estava faz tempo, mas eu nunca tinha dado essa dica, eu queria dar aqui hoje. Então aqui a gente tem uma pequenas pílulas aqui, é como se fosse o blog da empresa, né? E atualizou o ChatGPT, ó, 14 de maio, lançamento do 4.1, que a gente fez aquela live, lembra? Então eu sempre vou trazer um tema que eu acho que faça sentido para a gente, já consultando aqui. Se os doutores também quiserem ver, saiu uma nova versão, viu que saiu lá no Olhar Digital. Ah, e agora o ChatGPT faz isso? Vai estar explicado aqui, ó, pela própria empresa, para isso não ficar atrás desses vídeos aí, esses vídeos polêmicos, né? E hoje vamos falar sobre a memória. Acho que é importantíssimo isso aqui. Eu queria dar. Rodrigo, tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando interferência. Vamos ver se eu consigo ver aqui quem é. E a gente já entra ali. É o Silva. Pronto. Aí eu consigo fechar o microfone ali. Perfeito. Fazendo essa pausa aqui, os doutores conseguiram entender até aqui, mais ou menos. Entenderam mais ou menos o que eu falei por cima. Pode perguntar qualquer coisa desse meio aqui, ou falar alguma coisa que os doutores acharam interessante aí, ou viram alguma coisa que eu não vi também. Ah, não arquivou os chats direito, voltou os chats que estavam arquivados, tá vendo? Isso aqui acontece mesmo, tem muito o que a gente fazer, não. Mas, perfeito, vamos falar da memória agora, doutores. É o seguinte, quando os doutores entram na mentoria, ou que eu sempre bato, é a questão dos assistentes. Por quê? Porque nos assistentes a gente tem a capacidade de criar um prompt e dar um viés para o chat GPT para ele seguir uma determinada ordem. Show de bola? Isso aqui está nas mentorias, tem bastante conteúdo no canal, os doutores já têm acesso aos nossos prompts, têm acesso a uma máquina de prompts jurídicos e maravilhoso. Isso aqui já está mais que validado, os doutores usam, pô, legal. Agora é a parte da gente ir aperfeiçoando e cada vez mais ficando melhor que o prompt e conversar com nossos próprios assistentes. Mas essa é uma parte do chat GPT completo, certo? É uma parte dele. Quando a gente faz esse uso aqui focado dos assistentes, a gente ganha produtividade, arquivando nossos chats, tudo bonitinho lá, igualzinho eu já ensinei. Só que a gente tem esse chat aqui, ó. Esse aqui, o chat principal. E o que que a gente ganha no chat principal? Disparado a capacidade da gente utilizar novos modelos de IA, coisa que não é disponível para a gente lá no assistente. O assistente ele serve para poder dar velocidade, né? Porque ele já está focado naquilo, a gente abastece ali, mas ele está ainda. Há controvérsia sobre isso, mas ele está mais ou menos aí no 4.0 ainda. Ele tem uma capacidade de janela de contexto e tal. Ele não é uma IA reflexiva, tal. E essa parte aqui do ChatGPT que inclui, vamos fazer aqui bem rapidinho. O microfone, apesar que no assistente também dá, né? Mas a gente tem um ditar, o assistente de voz. Nas ferramentas a gente pode criar uma imagem, buscar na web. A gente pode escrever ou programar com a lousa, né? Uma coisa que eu quero trazer uma live só sobre a lousa também. Executar uma investigação. Então eu sempre foquei muito meu conteúdo nos assistentes. Por quê? Porque para quem está começando mesmo do zero, pô, é a mão na roda. Não tem nem o que pensar muito. É seguir o ABCD e o cara já vai sair da escuridão que a galera fala por aí para uma clareza de como utilizar. Mas dá para a gente utilizar um pouquinho mais. Já tem doutores aqui que utilizam, investigar, o ONE3 e tal. Só que, quando a gente faz o uso aqui, o que, que a gente tinha de dificuldade? A gente não conseguia personalizar de uma maneira profunda. Sempre existiu, né? Os doutores já devem ter visto. Eu quero dar um disclaimer aqui antes, né? Por que, que ele me cumprimenta assim?
Por que que ele fala assim comigo? Que ele tem o nome de Olivia, que é o nome da minha filha. Qual missão vamos automatizar hoje? Por quê? Porque eu dou a permissão. Então, até 15 dias atrás, vamos colocar um mês atrás, a gente podia vir aqui, podia não, pode e deve, né, inclusive, vir aqui no Personalize o ChatGPT. Quando eu personalizo aqui, eu estou personalizando esse chat aqui. As conversas que eu tenho no ChatGPT, independente do modelo. E eles tinham isso daqui antes, ó. Tal, belezinha. Pô, isso aqui é legal. Porque qual que é a ideia da empresa sempre, né? Como eles têm uma várias, sempre repito isso, mas é importante. Como existe uma vasta biblioteca de assuntos infinitos dentro da máquina, agora ele busca na internet infinitas coisas. Quanto mais eles derem para a gente, o usuário final, a possibilidade, a oportunidade, pô, de personalizar, pô, é massa. Não é isso? Ele entender aquilo que eu faço, entender como eu quero que ele responda, entender qual é o tipo de uso que eu vou dar, seja ele o uso profissional como a gente faz, ou o uso de um estudante, ou o uso de um médico, ou o uso de uma dona de casa. Então, esse personalizar, ele veio desde o lançamento. É muito antigo isso aqui. Então, é por isso que ele me chama de Mestre Rodrigo. Por quê? Porque aqui mesmo eles dizem, isso aqui é bem simples, tem vídeo meu no canal, eu também vou fazer uma aulinha sobre isso, mas aqui a gente não está fazendo, eu quero deixar bem claro para os doutores já pegarem isso, como no assistente. No assistente, a gente dá um viés para ele buscar uma formação. Atue como advogado trabalhista com 20 anos de experiência, suas habilidades são essas, não é assim? Tal, tal, tal. Eu estou dando um viés para a inteligência artificial e dar uma resposta. Aqui, eu estou dando um conteúdo totalmente. Vamos voltar um pouquinho só. Quando eu dou esse viés, ele vai buscar um conteúdo já conhecido. Ele vai tentar se comportar como um advogado, vou dar um exemplo aqui, sei lá, tributário, focar nessa aqui, focar nessa tarefa, naquela legislação, enfim, tá tudo nas lives, a ideia do nosso promptão lá, reforçado para ir. Então, eu estou fazendo um prompt de orientação e depois converso ali com a máquina, extraio de documento, vou fazer resumo de documento. No personalizar, não é assim. É diferente, mas é muito bom. Aqui eu vou dar para ele as minhas informações, para que ele siga o que eu estou falando para me dar uma resposta. É por isso que eu coloquei lá como criar um clone seu. Então, quanto mais informações minhas eu passo, e não é informação pessoal, CPF, nada disso. É o meu comportamento. Olha, eu quero que você me responda assim, eu quero que você trabalhe assim. Quanto melhores a gente ficar de falar, de dar para ele o nosso avatar, vamos colocar assim, o nosso perfil de um advogado, que trabalha assim, assim, assado, melhor vai ficar essas respostas e nós vamos trabalhar muito esses prompts daqui para frente também na mentoria e aqui, porque os autores vão ganhar muita velocidade com isso. Corta de 2022 para cá, só tinha isso daqui, ó, mas já ajudava, né? Então eu poderia não, posso, perdão, né? Vim aqui, ó, e tem uma função, entende? Eu sempre vou estimular os doutores a clicarem em todos os botões, que nenhum botão aqui é feito de um cara que pensou, ah, é que eu vou botar um botão aqui. Tudo que tem aqui tem um propósito. Nós estamos falando de uma empresa trilionária. Ele não vai ficar jogando conversa fora. Então, se o Personalize o ChatGPT existe, eu sempre pensei isso. Como que eu consigo tirar o melhor proveito dele? No meu caso, aí os doutores podem se inspirar, como eu não trabalho diretamente com o direito, eu trabalho com criatividade, eu deixo ele mais solto. Então, eu peço para ele me chamar de um apelido que eu mesmo criei, que não sei por que eu criei esse apelido. Como o ChatGPT deveria chamar você? Ô, Mestre Rodrigo, o que você faz? Eu ajudo advogado a dominar o ChatGPT. O doutor Celso é um advogado que faz isso, isso, isso e aquilo. O doutor fulano é um advogado que faz isso, isso e aquilo. Especifica aqui para ele, é uma frase. Advogado, previdenciário, atua assim, assado. Aqui, qual é o tom de voz? Use um tom formal e profissional. Aqui está dando exemplos, né? No meu caso, eu deixo ele solto, fazendo piada, porque meu dia a dia eu uso 10 horas disso daqui por dia. Então, eu meio que interajo com ele de uma maneira muito rápida aqui. Então,
eu consigo me encontrar. Os doutores, como sempre, vão trabalhar com um documento externo, né? Um documento que vai ter que ser confeccionado, pode ser mais formal, pode ser mais jurídico, pode ser menos juridiquês, pode ser mais persuasivo, pode ser menos. Tudo isso vai muito da personalidade que os doutores gostam de trabalhar dentro do direito. Seja casual ou conservador, isso tudo a gente vai conseguir, a gente consegue lapidar ele, vamos colocar assim. Ter opiniões fortes ou não. Olha lá, se uma pergunta tiver diversas respostas, vou dar um exemplo. Coisas que têm contradição. A gente pergunta para ele qual a capital do Brasil, ele vai lá, pá, Brasília. Se ele tiver, por exemplo, algum conteúdo jurídico que ele tenha divergência, ele pode também ter ou não opiniões. Tá tudo dentro do nosso controle aqui. Quanto mais os doutores usarem, mais com a cara dos doutores ele vai ficar. Essa configuração é bem simples. Ele pode dar, os doutores podem perceber que às vezes ele faz pergunta, às vezes ele não faz pergunta, tema. Tudo isso a gente consegue configurar aqui. Que característica o ChatGPT deve ter? Mesma coisa. Vamos formar. Tá? Oi. Nessas características aí, eu posso, por exemplo, colocar para ele nunca inventar uma jurisprudência? Pode. Mas nós vamos avançar aqui. Pode. Isso seria isso. Aí neste caso aqui também, ele tem a ideia aí seria nas características mesmo. Isso. Ou o doutor sempre pode corrigir ele no próprio chat, utilizando a memória expandida. Vou chegar lá, mas sim, pode. Não vai fazer mal, não. Pode pôr. O que acontece aqui? Também ele tem esses tiquezinho aqui, essas tags, que eu não gosto muito de usar, mas, por exemplo, ser mais falante, mais perspicaz, tudo isso é aberto, né? A gente vai poder, como é que eu posso dizer? Configurar, mexer aqui a hora que a gente quiser e otimizar, então não tem problema. Algo mais que o chat GPT deveria, tá vendo que ele pergunta sobre você? Então, a ideia é passar mesmo aqui um perfil bem que detalhado aqui. Pois bem, só que isso aqui tinha esse limite aqui, ó. Aí tem aqui o avançado, que eu poderia dar para ele as ferramentas que eu queria que ele liberasse, né? Então, eu sempre gosto de desativar o código, porque a gente não trabalha com código. Isso aqui ele está traduzindo para dose, mas na verdade é a lousa, né? Eu gosto de deixar a lousa desativada, e se a gente quiser ativar ela, a gente pede. Com voz avançada, e eu sempre deixei assim. Pô, maneiro, legal pra caramba, show de bola. Só que sempre existiu isso daqui, ó. E na maioria das vezes eu falava para os doutores deixarem desligado. Voltando em configurações, a gente vai aqui em personalização e a gente vai aqui em memória. O que acontece aqui? O ChatGPT, ele tem a capacidade e agora ele expandiu essa capacidade muito. Ele tem a capacidade de lembrar. Como que eu vou falar isso para os doutores entenderem? Ele já lembra, porque existe uma janela de contexto. Então, quando os doutores utilizam lá o assistente e pedem para ele referenciar alguma coisa, os doutores vão ver que vai conversando com ele, ele vai lembrando. Show de bola. Ali, sabe o que ele está fazendo? Agora vai ficar mais claro. Quando eu venho aqui e... Beleza, agora os doutores vão entender perfeitamente. Ó, acho que o exemplo vai ser perfeito. Se eu venho aqui em qualquer assistente, por exemplo, ou no chat, ele simula a memória aqui. Boa, eu acho que é aqui. Aqui eu vou colocar uma contestação e vou pedir um modelo. Vamos supor que os doutores vêm aqui e vão fazer essa contestação aqui, por exemplo. Fizeram a contestação e depois os doutores entram aqui e pedem para fazer um outro documento ou outra coisa sobre esse caso. A janela de contexto, ela não é uma lembrança. Ele não guarda na memória. Sabe o que ele faz? Ele lê tudo que está em cima de novo e responde. É como se fosse instantâneo. Ele só lê o que está em cima. Então, os doutores podem trabalhar, igual a gente faz lá nos assistentes, um caso do início ao fim por isso. Porque ele tem uma capacidade de leitura, não é um armazenamento propriamente de memória. Para poder fazer o quê? Criar respostas novas a partir de um... Nossa, didaticamente isso aqui, a memória, ela funciona diferente. É como se a gente... É bem simplório falar isso, mas é como se a gente desse para ele uma nova base de dados mesmo. Aqui o que ele faz é uma emulação de memória que já funciona muito bem. Coloca um documento aqui, ele cria desde a petição inicial, enfim, relatórios,
porque ele vai relendo aqui para mim. Quando a gente ativa essa memória, é um pouquinho diferente. A gente vai pegar agora personalização e ver que ele está bem na mesma caixinha de personalização. Aqui tem as instruções personalizadas, que é aquele mesmo lugar, ele tem aqui, e a memória. A memória, aqui eu já li isso aqui umas 10.000 vezes, ela foi atualizada mesmo em 3 de junho por gratuito, porque ele já está muito, né, aqui, mas ela foi atualizada para nós já faz alguns dias. O que vai acontecer com a memória então, Rodrigo? Ela vai nos dar a possibilidade, configurações aqui de novo, conectores não, é personalização. A possibilidade de duas coisas. Da gente poder passar para ele mais informações do que simplesmente naquele pequeno formulário ali. Os doutores diriam que ali, por exemplo, ele não aceita arquivos, ali ele não aceita, ele não tem uma janela ali para a gente poder colocar ali informações que a gente queira que ele vá responder sempre para nós na nossa conversa. Então, o que eu sugiro que os doutores façam? Que os doutores montem como se você pode fazer isso aqui que vai dar super certo, e eu vou passar também depois um exemplo para os doutores dar na aula de uma estrutura de texto para isso. Mas, basicamente, os doutores podem... Eu vou gerenciar a minha memória aqui, os doutores vão entender. Memórias salvas. O ChatGPT tenta lembrar da memória dos seus chats, mas pode esquecer algumas coisas com o tempo. Memórias salvas nunca serão esquecidas. Então, na hora que ele... Isso, acho que é isso que faz a diferença. Se eu não tenho a memória ativa, se eu for conversando com ele sobre um assunto, ele vai lembrando. Ele vai lendo o que está em cima, lendo o que está em cima. Com a memória ativada, a memória nunca mais vai ser esquecida e os doutores vão poder configurar ele dessa maneira aqui que eu vou falar. Outra coisa são os históricos de chat. Então, os doutores podem entrar aí e ativar esses dois botões aqui se não tiver. Quando eu desligo, ó, ele some. Aqui eu não tenho nenhuma memória ativada, certo? O que os doutores vão fazer? Os doutores vão abrir um novo chat, qualquer um. Pode dar um 8. Isso eu vou fazer uma aula aqui. Ele não vai abrir uma nova conversa aqui. Os doutores vão colocar aqui, renomear e colocar, sei lá, meu clone, o nome que os doutores quiserem colocar, configurações no meu chat, e os doutores vão alimentar essa conversa aqui com o quê, Rodrigo? Com tudo que os doutores acham interessante que o ChatGPT lembre para poder dar as melhores respostas para os doutores. Os doutores podem montar um documento bem simples com... Quer ver? Quando os doutores perguntam para mim, Rodrigo, eu posso colocar aqui os meus modelos de peça? Pode. Os doutores podem colocar aqui, os doutores trabalham por um órgão específico, sei lá, que tenha, por exemplo, uma legislação específica, como sindicato, como alguma coisa que os doutores trabalham que tenha algum tipo de normativa, pode também anexar aqui. E o único comando que os doutores vão dar é guarde isso na memória para as próximas respostas. Se eu perguntar aqui quem sou eu, ele vai me falar. Por quê? Porque está ali nas nossas configurações. Certo? Então aqui ele sabe, ó, aqui ele está pegando aquilo que eu coloquei só naquele simplesinho e está me respondendo aqui através daquela simples configuração ali do personalizar. Nota que já ajuda bastante. Porque aqui ele já tem, ó, apaixonado por marketing, tal. Se eu colocar aqui, inclua e me mudei para os Estados Unidos, por exemplo. Guarde na sua memória. A memória do chat mudou. O ChatGPT agora pode acessar todas as conversas, mas você ainda pode gerenciar memórias salvas individualmente. Memória salva atualizada. Ele nunca mais vai esquecer que eu mudei para os Estados Unidos agora. Então, os doutores podem montar
eu quero que os doutores façam isso, os doutores têm, por exemplo, porque o que que o ChatGPT tem que saber que ele não consegue saber da gente? O jeito que a gente quer escrever, a forma que a gente quer que ele responda. Agora a gente pode criar aqui, por exemplo, o nosso próprio banco de doutrina e jurisprudências. E quando os doutores forem fazer qualquer tipo de pesquisa nesse chat aqui, que nós vamos entrar agora nesse detalhe aqui, ele vai estar munido do que os doutores quiserem dentro da memória dele atualizada. Por que que eu não falava isso antes? Porque essa memória era muito pequena, muito pequenininha. Eu já tinha testado isso antes. E aí o que acontece? Aí dava a memória cheia ou ele confundia muito. Vou dar exemplo. Os doutores trabalhassem, por exemplo, com direito previdenciário e direito trabalhista. Poderia ser, e ele faz isso às vezes, de confundir um com o outro. Então sempre tentam colocar documentos que sejam pertinentes à sua especialização, ao que o doutor quer, modelos de peça de preferência que os doutores tenham escrito pessoalmente, porque ele vai tentar sempre emular essa escrita. Doutores que trabalham com cálculos, se os doutores tiverem a possibilidade de ter acesso às fórmulas de cálculo, vou dar exemplo. Ele erra um pouco, cálculo trabalhista, cálculo previdenciário. Por quê? Porque ele tenta fazer uma busca na internet muito rápida, não é que ele não sabe calcular. Ele tenta buscar aquilo, uma referência daquilo, e tem pouca referência daquilo na internet. Eu vou ensinar também os doutores a colocarem na memória dele, por exemplo, planilhas com fórmulas. Porque na hora que os doutores pedirem para ele extrair esse cálculo para colocar numa peça, ele vai fazer o cálculo através daquela fórmula. A chance dele errar é quase zero. E agora a gente pode, mas pode mandar bala aqui, porque ele consegue muito, 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 tanto em documento, como corrigir ele também. Rodrigo, vamos chegar aqui num exemplo de uso bem bacana, daqui a pouco os doutores vão ver. Ah, Rodrigo, estou usando aqui, coloquei um documento aqui, pedi para ele fazer para mim um resumo, pedi para ele fazer alguma coisa, eu vi que ele errou. Dá a ordem aqui para ele também, ó. Guarde na sua memória para você nunca mais me responder assim, me responda sempre da maneira que eu quero. Os doutores viram que ele vai guardar na memória. Os doutores estão vendo que ele está ficando com algum tipo de confusão. Está ficando um pouco confuso. Eu vou fazer um módulo só de memória lá, porque isso aqui é bem legal, porque ele fica totalmente personalizado. Nós temos acesso a essa memória. Então, se a gente vê que ele está um pouco atrapalhado, pô, é sem problema. A gente vai vir aqui, a gente vai vir em configurações, a gente vai vir aqui em personalização. Agora, quando a gente vier aqui, ó, no gerenciamento das memórias, eu tenho que o usuário se mudou para os Estados Unidos. Se eu perguntar agora num chat novo, vamos testar aqui aonde eu moro, ó, vamos supor que eu iniciei um chat novo. Oi, chat. Vamos ver se ele já atualizou a memória. Oi, mestre Rodrigo. Onde eu moro? Nos Estados Unidos. Então aqui a gente chega num nível de personalização nesse sentido, para os doutores poderem ter cada vez mais parecido com o que os doutores querem extrair. E o que benditamente a gente ganha com isso, Rodrigo? Além de uma personalização. Ó, você gosta dessa personalidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Clica aqui. Além da gente poder alimentar o chat GPT agora com os nossos dados, não estou falando de dados pessoais, o nosso dado de perfil, os documentos que eu quero que ele se espelhe, o jeito de escrita que eu quero que ele siga, aquilo que eu quero que ele me responda, os modelos de peça, o meu estilo de advocacia, sendo mais conservador, menos conservador, as respostas de todos os chats, não vai ser só desse, de todos, vão seguir a mesma linha de raciocínio, vão seguir a mesma ideia. Rodrigo, Oi. nesse caso se aplicaria, eu já havia comentado com você, que quando você pede uma petição, vem o chat GPT e diz: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil, crime, sei lá. E, segundo o Código de Processo Civil, nova mudança, é ao juízo, né? Então, você aplicaria isso. Também, também,
Também, sim, sim, sim. Porque o que ele está fazendo aí? Ele ainda está com a memória não, ele ainda está buscando a informação de todos esses modelos de peça que ele já leu no antigo. Então sempre ele repete a mesma coisa. Quando o doutor corrigir, ele não vai esquecer mais. Por exemplo, sempre quando você for fazer uma peça, ao invés de isso e aquilo, acabou. Ele sempre vai lembrar e sempre ele vai replicar aquilo. Sim, serve. Por quê? Porque aí, bem colocado pelo doutor Celso, nós podemos nos beneficiar muito do quê? De outras habilidades que o ChatGPT tem. Então vamos lá, vamos dividir isso aqui bem direitinho para a gente ficar bem certo aqui das conversas que a gente está falando. Sempre que a gente vai falar do uso do ChatGPT, a gente vai buscar a produtividade. Então, primeiro passo que eu acredito muito, 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 ter bons assistentes, arquivar os chats e manter tudo organizadinho ali. Porém, nós temos todas essas ferramentas aqui. Rodrigo, como que eu utilizo o ChatGPT aqui quando os doutores forem lidar com algo que os doutores querem, na minha opinião, estudar? Acho fantástico isso aqui. Estudar. Porque quando os doutores forem alimentar o seu assistente, que já está pré-configurado ali com esses estudos, com essas doutrinas, com tudo que o doutor quer tirar de dúvida, ele vai executar bem essa parte e o doutor também pode dar para ele lá essa ordem também, que ele também vai salvar lá na memória, ou ele vai reescrever, ele vai tentar salvar na memória lá e vai tentar reescrever sempre a petição daquela maneira também, ou a gente alimentar lá na memória dele. E aqui nós podemos entrar no quê? Bem configurado ali, como os doutores querem que ele responda, quando ele quer, os doutores vão começar a entender esse jogo aqui. Igualzinho fizemos esse exercício, por exemplo, acho que foi com o doutor Celso, né? Naquela mentoria do 4.1. Então vamos supor que os doutores tenham aí um processo, alguma coisa que os doutores têm que fazer um estudo antes de começar a trabalhar. Sei lá, uma coisa que tem aí que os doutores querem fazer o quê? Buscar referência, buscar jurisprudência, buscar algum tipo de informação para poder se embasar, buscar doutrinadores que podem ajudar, livro jurídico, e querem fazer um grande relatório disso. Doutor Celso, além disso, a gente consegue também colocar um documento ou pedir para ele sempre entregar a resposta da maneira que a gente quer. Aí o doutor lembra daquela brincadeira que a gente fez, do 4.1, utilizando, por exemplo, o investigar. Se eu coloco na memória dele aqui, por exemplo, sempre que eu utilizar o botão investigar para fazer uma pesquisa, você vai me entregar um relatório assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ele vai sempre lembrar dessa informação. Então é como se a gente criasse aqui os insumos que a gente vai trabalhar lá no nosso assistente. Por quê? Porque o assistente já tem o viés do advogado tal, tal, tal. Ele já é melhor para isso, para confeccionar a peça e para pensar de um modo mais geral dentro daquilo que a gente está analisando ali, fora que a gente tem mais organização. Agora, a gente não pode deixar passar batido essas coisas aqui que a gente pode muito legalmente, né, utilizar. Cálculos, pô, o ONE3. Selecionei o ONE3, busquei meu documento aqui que eu preciso fazer um cálculo. Vai ser, neste caso, vai ser muito mais aprofundado do que o GPT, o nosso assistente, porque o modelo aqui é mais reflexivo. Então, fazer essa dobradinha, que vamos supor que for um cálculo trabalhista, sei lá. Vou pegar toda aquela parte do cálculo trabalhista e vou vir aqui e já vou deixar meio que tudo pronto, para na hora que eu embasar o meu assistente, o cálculo já está lá, já está tudo feito. Com relação a estudos, eu recomendo bastante. Aqui, a ideia das IAs é só a diferença do tamanho, não é do tamanho do modelo que a gente fala, mas é da capacidade que o modelo tem de ser profundo. Quanto mais capacidade de tempo, de profundidade ele vai dar em estudar aquela tarefa, ele vai demorar mais tempo. Então, o ONE3, pô, super reflexivo, uma das reflexivas mais potentes do planeta hoje, só que demora bastante tempo para poder dar a resposta, mas vai tomar um café e pode pedir para ele fazer uma pesquisa, igual os doutores já fizeram, pô, traz. O Amini, mesma lógica de ser um excelente pesquisador, mas entrega mais rápido.
Ele vai fazer uma reflexão mais rápida, pode ser que entregue uma resposta não pior, mas uma resposta com menos referências, uma resposta mais rápida, né? Como se fizesse aquele mesmo trabalho mais rápido, entrega mais rápida. O 4, excelente em programação e reflexão visual. Esse aqui não recomendo muito usar, porque o nome até já diz, né? Pô, quero fazer um trabalho de escrita, Rodrigo, quero melhorar um documento, quero que ele estude um documento que eu tenho de 50 páginas. Então aqui, ó, ótimo para escrita e explorar ideias. Vamos utilizar aqui também. Mas se eu faço isso daqui, utilizo o 4.5 e eu não tenho uma personalização, tanto aqui, essa simples é legal fazer, não tem por que não fazê-la, né? A simples também, não tem por que não fazer. Ela é bem simplesinha. Colocar o seu nome, o que você faz, quais características já vai ajudar bastante. E depois, lembrem-se disso. A memória só é ativada quando a gente pede para ele guardar. É um comando simples. Guarde isso na sua memória. Então, quando os doutores quiserem incluir alguma informação que vai ajudar nas respostas, igualzinho eu fiz, atualizando ele que eu morava nos Estados Unidos. E quando os doutores... Aí não tem como a gente falar para esquecer, beleza? Ah, esquece da sua memória. Se vê que não está muito de acordo, assim, que os doutores não estão gostando. Aí vai no configurar e vem aqui gerenciar memória e simplesmente apaga. Se eu apagar aqui agora, o usuário se mudou para os Estados Unidos das memórias salvas no GPT. Isso é permanente e não pode ser desfeito. Ele vai esquecer. Então a gente tem total controle. Ele pode pedir para ele, por exemplo, isso se for repetitivo, né? Se eu for fazer isso direto. Entender que eu sou um advogado previdenciário, que trabalho diretamente com isso, que aquilo, que eu quero todas as minhas respostas assim, assim, assado, que eu trabalho com cálculos profusos, então eu quero sempre que ele pense dessa maneira aqui, escrevendo mesmo, testa, não tem muito segredo aqui, não é como o prompt, que tem uma estrutura. Aqui é uma introdução mesmo de memória, ele vai se lembrar. E aí nós vamos começar também, só dando agora aqui o parênteses, a ideia de explorar também os outros modelos. Eu fiquei muito focado nessa coisa dos assistentes, eu acho que nós estamos chegando num uso bem legal, assim, um uso bem validado mesmo, e funciona muito bem. E os autores começarem também a fazer, como no caso da live do 4.1, que nós fizemos esse teste lá, que foi utilizando esse modelo, por exemplo, o 4.1, que é um modelo que conta hoje com 1 milhão de tokens. Os doutores não precisam saber disso agora, mas token é como se fosse o que as inteligências artificiais entendem como palavras e números, vamos dizer assim. E 1 milhão de tokens, a gente está falando de documentação, por exemplo, aí de 1000 páginas tranquilamente. Então vamos lá. Vamos raciocinar aqui e vamos fazer aqui uma ideia bem simples. Doutores pegaram um processo ou tem que estudar alguma documentação muito grande de um cliente, um documento, no caso um processo, ou documentos de um cliente. E todos esses documentos, eles são um grande banco de dados. Só que esse grande banco de dados, ele é bem extenso, cada documento. Vou dar exemplo. Rodrigo, um tem 500 páginas, o outro tem 600. Ou até para estudo mesmo, né? De algum estudo de direito, de algum livro, em PDF. Pô, se eu jogar esses documentos direto lá no nosso assistente, pode ser que dê bom. Pode ser que seja bom e ele consiga ler também. Testa. Igual já viu o doutor colocando um documento de 1.400 páginas e conseguiu fazer o trabalho que ele queria fazer lá. Só que vamos supor que, além desse documento, o doutor queira, que é mais ou menos o que o Notebook LM faz. Queira, por exemplo, estudar, queira um resumo daquele documento, queira que ele busque na internet coisas que façam sentido para aquele documento. A tal da jurisprudência, a tal como é que o doutor falou aquela vez? Que foi bem interessante. Das súmulas vinculantes, Enunciados. ou os denunciados. Isso, exatamente. Que é que ele dê para os autores uma luz daquilo lá. Os autores vão acionar, por exemplo, eu estou dando aqui. Aí nós estamos fazendo uma pesquisa em cima de um documento. Nós vamos dar os documentos e ele vai fazer a pesquisa em cima disso, vai ler isso, porque ele tem a capacidade de ler esse documento extenso, e ele vai buscar, na memória dele aqui, vai trazer um relatório extenso aqui na tela, com tudo que ele encontrou referenciado, para os autores poderem já ter um material, vamos colocar aqui,
bruto, que vai auxiliar os doutores a utilizar esse próprio material, por exemplo, aí sim no especialista, que é o que a gente chama de assistente aqui, ou ADVBot. Para os doutores, é que o notebook LM eu quero trazer para a comunidade porque ele é muito bom mesmo. Mas aqui nós estamos quase chegando num nível que nem precisar dele precisaria mais. Se o advogado souber trabalhar aqui um pouco, ele consegue referenciar também muito bem e consegue extrair muito do documento. Mas vamos supor que isso não seja um documento que eu tenha, seja a tal das jurisprudências. É a mesma lógica. Então, acionando um bom modelo junto com uma ferramenta que se chama investigar, a gente está usando duas coisas muito potentes dentro do mesmo lugar. Uma IA extremamente potente, com a grande janela de contexto, que a gente chama, 1 milhão de tokens, e uma ferramenta de Deep Research, que é o mesmo que faz a Perplexity, é o mesmo que faz o Copilot, é a mesma coisa. Só que aquelas ferramentas, elas são focadas naquilo lá. Os doutores já pesquisaram IA, sabem do que eu estou falando. Aqui, tanto é que tanto a Perplexity AI quanto o Copilot utilizam o ChatGPT como IA por trás aí, dentro das suas configurações. Então, aqui dentro a gente tem isso aqui. Onde ele vai dar também para nós aqui, ó. Aqui, ó, já surgiu isso aqui também que não tinha antes. Eu estou falando, é a minuto a minuto aqui. Então, quando eu pesquiso na internet, por exemplo, ele vai me dar também, vai me trazer também, vai trazer um relatório. Os doutores já viram, os doutores estão na mentoria. Acho que é a 3, né? Acho que é a 3 ou era a 4? É a 3. Live 3. Que nós fizemos essa brincadeira aqui. E agora eu já vi aqui que atualizando em tempo real, ele também já está conseguindo se conectar com as ferramentas externas para buscar. Olha que doideira. Entendi já aqui o que está acontecendo. Entendi. Se eu tenho um conteúdo dentro de algum desses lugares aqui, eu posso utilizar eles como base de dados. Então, o investigar, ele vai trabalhar, por exemplo, dentro da minha caixa de entrada. Eu vou ver como é que isso funciona. E eu posso, por exemplo, pedir relatórios, pedir que ele extraia qualquer coisa, ele vai buscar lá de dentro. Agora, o investigar, ele ativa esse fontes, ó. Eu estou vendo ao vivo aqui, para os doutores verem como não tem truque, mas eu entendi. Tá, entendi. Quando eu vou investigar, eu posso vir aqui buscar na internet, eu posso anexar um documento e pedir para ele fazer uma investigação num documento de 1000 páginas aqui, 1500 páginas. Ele vai me trazer tudo que ele tem de relevante ali, pode pedir os termos, tudo. Os doutores vão iniciar uma conversa com ele. Depois, os doutores quiserem pedir jurisprudência, o que for, ele faz uma busca externa e entrega o relatório na mesma conversa, interno e externo. Mas pelo que eu entendi aqui, eu vou me aprofundar, o investigar agora também investiga dentro dessas fontes, ó. No Outlook, desse box, o buscar na web aqui tá ligado, que eu posso... Ah, entendi, ó. Ele pode também fazer uma busca intercalada entre o web e a fonte, mas eu posso tirar da web e pedir para ele buscar dentro do meu Google Drive, e aí o céu vai ser o limite. Por quê? Porque quando a gente fala da memória, por exemplo, do assistente, ou o tanto de PDFs que a gente coloca aqui, vai chegar uma hora que o ChatGPT vai dar um limite para a gente. Mas se a gente tiver um banco de dados quase que infinito agora no Google Drive, ele pode buscar tudo lá. Ele pode buscar e trazer tudo aqui para cá. Digo isso, estou tendo ideias aqui muito rapidamente. A gente pode ter todas as doutrinas salvas lá. A gente pode ter o nosso próprio banco de dados externo agora e pedir para ele embasar na pesquisa tudo aquilo. Nossa, vai ficar muito legal. Eu estou tendo umas ideias aqui ao vivo e para não misturar uma coisa com a outra, mas beleza, entendi. É porque isso aqui saiu realmente ontem e eu não tinha me percebido disso. E, doutores, é isso que eu queria trazer num primeiro momento aqui, e a gente pode debater alguma coisa, tirar algumas dúvidas, mas é que a gente também avance um pouco. Eu quero que os doutores testem mesmo. A ideia de utilizar esses modelos externos aqui também não tem perigo nenhum, não tem nada a ver, não cobra nada mais. Tudo é realmente dentro do nosso valor, né, que a gente paga para o ChatGPT. Então, teste isso da memória. Continuem, aí eu já vou logo para o encerramento, mas continuem no nosso métodozinho lá, ABCD,
do ChatGPT, que vai funcionar muito bem. Manda pau no nosso assistente. Os doutores já estão criando, tal, legal. Rodrigo, mas eu precisava de uma ferramenta um pouco melhor. Entendeu? Vamos ver uma coisa aqui bem rapidinho, que eu gosto de testar as coisas com os doutores aqui. Eu vou abrir um novo chat. É, sempre me responda de forma Unity. Guarde na memória. Vamos testar aqui. Viu? Ele não salva na memória. O que que vai acontecer aqui? O último exemplo aqui para eu dar. Dentro desse chat ele vai lembrar. Porque sempre ele vai ler isso aqui antes de me responder. Mas nota que ele não ativou a memória. Isso já é uma prova que a gente não consegue ativar a memória dentro de um assistente, por exemplo. Pode ver que ele não vai salvar aqui. Ó. Deixa eu só já ver aqui que os doutores já ficam ligados que aqui é ao vivo e a cores. O que a gente faz aqui. Notificações, não. Aqui, ó. Personalização. Gerenciar memória. Ele não salva. O que o nosso assistente eles têm uma leitura do chat acima. Então aqui, por óbvio, ele sempre iria se lembrar dessa ordem que eu dei para corrigir. Ô, Rodrigo, Oi. mas por exemplo, se você for lá em editar o assistente, copiar o prompt e voltar lá Sim, e pedir para guardar. Aí ele vai. Isso, o prompt serve exatamente para isso. Exatamente, a gente pode até interpretar também o prompt como uma memória. Se eu agora copiasse tudo aqui, viesse aqui, em editar, e salvasse aqui, o doutor tem razão. Aí se eu salvasse aqui embaixo, por exemplo, essa ordem aqui, que ele já responde, né? Mas se eu colocasse ele aqui, ó, aí sim. Aí ele estaria. O prompt também é uma forma. O prompt não, perdão. Essa parte aqui do chat GPT é uma forma também de ativar a memória. Sim, sim, aí ele iria sempre lembrar. Sim, isso. Quando a gente quer corrigir, aí aqui a gente corrige ele aqui. Aí ele vai lembrar em todos os chats, deu para entender? Mesmo que o doutor falasse de vários casos diferentes, ele iria lembrar. Porque, Sim, o problema é que nós não temos o seu como editar, né? sim, mas já o doutor vai criar o seu, se o doutor quiser, eu passo o prompt também, o doutor pode copiar o meu. Sim, o doutor vai aprender a criar também em breve lá, pode deixar que eu vou subir as aulas. Mas o doutor fez uma boa observação mesmo. Mas, por um exemplo, se eu saísse desse chat agora e abrisse um novo chat nele mesmo e viesse aqui, aquela ordem ele não lembraria. Deu para entender, né? Aquela ordem ficou para aquele chat. Ele não ativa a memória. Agora, Não, não, peraí. Ó, vai lá em editar, copia todo o prompt, abre um novo, uma nova conversa no GPT. Pode ser no 4.1. Eu falo porque se você jogar lá o prompt e guarde na memória, você tem a alternativa de mudar para o 3 ou para o 4.1 ou 4.5, dá essa maleabilidade, entendeu? entendi. O doutor está falando, por exemplo, outra questão. Entendi. Só que a ideia da memória não é exatamente essa nesse sentido de transformar ele num assistente. A ideia da memória é entender o que o doutor quer que ele faça. É a ideia da gente passar o nosso perfil. Porém, o que o doutor falou também faz sentido. Se eu quiser pegar aquele prompt ali e colocar aqui e pedir para ele guardar na memória, automaticamente ele vai começar a se comportar como um assistente e no modelo maior. É uma forma da gente dar uma, como é que chama? Uma, É meio que uma burlada no sistema dele, né? Porque lá ele fica só no 4 ou, né? sim, pode ser. Mas a ideia não seria muito essa, por quê? Porque daí o doutor teria que abrir todas as vezes um chat novo também e colar o prompt para atender um cliente diferente. Porque ele ia ficar salvos duas coisas. É que vai ficar um pouco complicado para quem não consegue acompanhar. Se o doutor salva ali, vai ficar salvo para todas as conversas depois. Então ele viraria um advogado trabalhista, por dar exemplo, para tudo depois. É isso que ficaria um pouco ruim, entende? Guardado na memória. Não daria. Entendi, mas e se eu colocasse guarde na memória com o nome tal, por exemplo, como
Um nome de assistente. E para um assistente para todas as outras conversas. Aí eu não vejo muita produtividade nisso. Entendi. Ali eu consigo salvar no assistente separadinho ali e ele não encosta do outro, né? Ali cada um, previdenciário é um, o tributário é outro, então fica tudo separadinho. Eu entendi o que o doutor quis fazer. Mas dá também meio que para fazer isso também. Mas aí ele vai interferir nas outras respostas. Se eu crio um, por exemplo, trabalhista, se eu fosse fazer um trabalho previdenciário, qualquer outro tipo de coisa, ele pode se atrapalhar na resposta também. Os doutores querem perguntar alguma coisa, é só perguntar, porque eu não consigo. Como é que chama? Ô, Rodrigo, boa noite. Pode falar. Ô, Rodrigo, tudo bem? Boa noite aí aos colegas. Vê se eu consegui entender o que o amigo quer falar aí, o Raoni. Seria colocar o contexto e a habilidade daquele assistente numa nova conversa? Você ir lá, você inserir o assistente, pegar lá todo aquele contexto e habilidade, o que você colocou também de base de conhecimento e abrir numa outra conversa? É isso? Salvar na memória? Isso. É porque o intuito que eu pensei, aí, Rodrigo, eu vou só complementar. Porque o intuito por exemplo, eu quero abrir uma conversa e eu tenho vamos supor, um PDF de 1000 páginas. E aí eu não consigo porque o GPT é no 4O, o assistente. E eu utilizaria o 4.1, ou se tivesse algum cálculo complicado, eu utilizaria o prompt salvo, porém eu usaria o O3. Mas no caso, daí o chat GPT iria delirar. Vamos supor que estivesse daí atendendo um caso de família ou criminal e um trabalhista e o teu caso tributário que você colocou na memória. Não vai bater. Ou, ou não salvar na memória. Porque eu quero que. Todo mundo tá certo aqui. Tá todo mundo certo. O que o doutor falou faz sentido para o uso dele, por exemplo. Por isso que eu falo que a personalização aqui ela vai no uso. Todo mundo aqui tá certo. Vamos fazer aqui bem rapidinho. O que o doutor está falando é o seguinte: vamos supor que eu queira fazer um trabalho para um cliente de reclamada, e esse cliente de reclamada eu vou fazer. Eu posso vir aqui, copiar tudo isso aqui, show, e vir aqui. O que, Correto. que o doutor Celso e os outros doutores falaram? Peraí, Ctrl A, Ctrl C. Beleza. A gente só salva aqui, isso aqui é só um organizador. Nós estamos lidando também com o IA aqui. Vamos voltar para cá, esquece aqui. Então eu tenho o meu prompt que eu criei ali, que ele vai virar um assistente. Todo mundo está certo. Vamos supor que eu queira utilizar no ONE3. Se eu vir aqui e fizer isso aqui, ó, e aqui embaixo, pedir para ele guardar na memória, quer ver o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pensar. Vamos ver se isso aqui ele vai demorar demais, porque ele pensa, né? Mas aqui o que foi que aconteceu? Ele só ficou salvo dentro desse chat. Aí o Dr. Raoni estaria certo. Dá para usar assim. Porque a memória é só quando ele é ativada. Em 11 segundos ele me respondeu e abriu aqui, ó. Agora, tudo que eu fizer no ONE3, ó, isso aqui, para quem está começando, é um pouco mais complicado, doutores, depois eu vou explicar tudo isso nas aulas. Tudo que eu fizer no ONE3 agora, ele virou um assistente no ONE3. O que eu faria se eu fosse advogado? Viria aqui, nomearia aqui com o nome da reclamada, beleza? E tá tudo certo. Aqui, deixa eu abrir um novo chat aqui. Aqui. Aqui, defesa trabalhista tá aqui, né? O ONE3. Ele tá aqui. De acordo aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, se ele fez uma coisa que eu quero entender que se ele fez. Rodrigo, é, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Será que
haveria condições de salvar esse PDF aí que o colega falou, de 1000 páginas? Eu acho que aí o chat não subiria de PDF, subiria? Sim, no 4.1 hoje sim. Só para ter uma ideia, Correto, no 4.1, no 4.1, perfeito. hoje eu subi um PDF de 1.400 páginas também. No 4.1 ou no assistente? No do 03 lá. Para fazer? Era um processo que eu pedi para ele me fazer um relatório. Sim, por isso que essa foi, o que me gerou essa dúvida foi justamente porque nós não temos a descrição do assistente, entendeu? E aí a minha ideia é ir lá, copiar e jogar no 4.1. É que neste caso aqui, igual o doutor fez? Ele foi lá, pegou um documentão lá de 1.400 páginas, PDF lá grandão, e colocou aqui. Aqui, agora, é que eu acho que vai ficar mais claro essa aula da memória. O que o doutor fez lá só foi um prompt mesmo de saída, não necessariamente, não é isso, doutor? Não precisa muito, por exemplo, ter uma configuração muito para ele agir como advogado ou esse tipo de coisa. O que o doutor pediu? O doutor pediu um relatório, não é isso? Cria um relatório disso, 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 disso. Ele vai entregar um primeiro relatório, caso não esteja dentro daquilo que o doutor quer, corrige ali embaixo, né? Ó, me entregue mais isso aqui. Não é assim que o doutor faz sempre? Isso mesmo. E bateu, por exemplo, 1.400. Dentro disso, aí vamos falar aqui no testemunho real. E o doutor também, o doutor que é muita gente, eu não consigo guardar. O doutor também fez isso com um de 1.400 e poucas páginas, não sei se ele está aí, para fazer um recurso lá, e conseguiu fazer muito rápido também, utilizando o assistente. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é que essa janela de contexto, a gente nunca sabe exatamente o tamanho que ela é. Então vale a pena os doutores sempre com o PDF aí dentro e ver se extrai aquilo que os doutores queriam que extraiu. Se ele não Então, extrai, mas deixa eu só, complementando o que o Dr. Celso falou aí, é assim, por exemplo, ele pediu o relatório, mas se eu tiver colado esse prompt do assistente lá, após ele me dar o relatório, eu acho que para continuidade do chat, para finalizar em uma petição ou recurso ou em qualquer outra coisa, eu acho que ele estaria mais preparado para formular melhor o que o aí o doutor doutor, precisa. aí o doutor pode utilizar um assistente nesse caso. Não tem muito. Mas aí eu colo no assistente o relatório? Exato. A partir desse relatório, o doutor pode salvar ou copiar, né? Ele deixa a gente gerar um PDF, por exemplo, e dependendo do relatório que é sobre como é que eu vou explicar? É um nicho do direito específico, né? O doutor utiliza o assistente, porque além de o doutor ter o 4.0, que é bom para escrita também para fazer, o doutor tem os menus e tem tudo ali e consegue armazenar de uma maneira mais fácil. E quando, o doutor está colocando um ponto muito importante aqui, que são os prompts de saída. Eu falo muito desses prompts eu meto muito pau nos outros que ensinam errado, mas eu também deixo a desejar nesse sentido de como os autores extraem a melhor resposta. Então, é melhor para extrair uma melhor resposta o assistente mesmo. Então, a gente vai pegar essa debilidade, né? Isso que o assistente ainda não consegue fazer, pô, e vamos trazer para cá. O doutor ainda fez no 1.3, pode ser também, aí vem do gosto do freguês, né? Mas se o doutor conseguiu colocar, sei lá, 1.300, 1.400 páginas, sem nenhum tipo, também não fez nenhum tipo, como é que eu vou explicar, doutor, de otimização do PDF, né? Pegou do jeito que estava, Não, né? isso mesmo. Tipo assim, porque esses PDF eles vêm cheio de imagem misturado com espaço, misturado com tudo, então é até mais complicado daí a ler, e 1.500 páginas é página, hein? Não, eu baixei o processo e já mostrei o sistema e joguei dentro do chat. Entendi. Eu digo assim, sem trabalhar em cada banco de dados. E pediu para ele o quê? Pediu, tipo assim, o relatório sobre alguma coisa óbvia do processo, em tabela, pode pedir do jeito que for, que ele entregue em pontos, em bullet points, né? Ou do jeito que os doutores quiserem, e ele vai fazer esse relatório ali. Ele já está bem avançado nisso já. E o relatório saiu satisfatório, né? Eu tive que corrigir.
Mas saiu bom. Alguma coisinha sempre sim, porque ele vai fazer a leitura do documento e dentro do mesmo chat, né? Por exemplo, faça de novo, ou então corrija isso daqui, ou veja isso aqui direito, e ele já faz, né? Sim, e depois ainda continuidade para fazer o recurso, né? Aí o doutor deu continuidade ao recurso dentro do próprio Andrés? Dentro do próprio chat que É, tá. por isso que eu falei. Que daí, se ele tivesse com o prompt colado an- anteriormente de colar o PDF de 1.400 páginas, eu acho que para continuidade e para o resultado final seria mais interessante. Não, sim. Ou pode, por exemplo, aí me deu uma ideia de fazer outra coisa também. A gente criar uns prompts para fazer isso aí, para poder fazer uma coisa legal. A gente poder criar também os prompts para poder tirar, porque o que na verdade o que ele fez foi retirar uma informação. Ele não fez uma. Como o doutor deu a base de dados para ele, que é o próprio relatório junto com o processo, ele já tinha aquela base de dados, ele só mandou ali, não precisou fazer um prompt muito robusto, já, Isso não poderia. Isso, robusto. ele já tem toda essa base de 1.500, então ele sabe mais ou menos o que ele deve retirar, né? Eu sei, eu vou passar. Respondendo ao que o doutor ali falou agora, eu não consegui jogar o arquivo, pedi para fazer um relatório, né? E depois tem as correções para daí chegar na peça recursal. Então, o prompt que o doutor comentou aí ficaria, acho que, inviável, ao meu ver, porque há correções antes de fazer a peça, né? Sim, sim. Entendi. Voltando, voltando que o doutor. Porque, por exemplo, e aí nós também fizemos. Porque o que, que a gente, o que, que o doutor ganha aí, por exemplo? E se o doutor tivesse pego, por exemplo, não sei de qual área do direito era esse processo, por exemplo. Cível, né? Cível, por exemplo, mas se o doutor tivesse utilizado pegado o relatório, e vou dizer mais, até o processo inteiro, e colocado ele dentro do próprio assistente, o doutor também Eu conseguiu. tentei, Rodrigo. Eu tentei, mas não consegui. Ele bugou. Ele sai para fora, né? Ele não aceita, Começou a delirar, né? porque ele se perde ali, ele vai se perder. Mas o relatório teve muito menos páginas, né? Ah, sim, sim. O relatório foi curto, deu 30 laudas, eu acho. Ah, tá. E aí eu já leria de boa, aí é tranquilo já. Entendi. É o relatório, o resumão do próprio, né? Do próprio processo inteiro. Lá, aí ele leria. Aí transformar 1.400 páginas em 30 laudas com conteúdo exato que quer extrair, aí o assistente também consegue fazer bastante. Mas então, eles deram várias ideias aqui, eu vou trabalhar em algum outro tipo de solução para isso, para poder ajudar. Mas o que eu queria passar para os doutores era, façam isso. Vamos voltar aqui de novo só para a gente relembrar o que a gente viu aqui nessa aula muito rapidamente aqui. Fiquem atentos sempre ao, opa, as notas da UPI, que é bem legal. Os doutores podem sugerir também qualquer coisa. Quase todo dia tem é, novidades lá. Continue utilizando os assistentes. Os doutores que tiverem dúvidas, ou os doutores também, doutor Raul, se o doutor quiser o prompt, por exemplo, eu passo o prompt para o doutor e o doutor coloca aí também. Pode me pedir lá que eu Eu passo. gostaria. Depois o doutor me pede qual que é o que o doutor quer que eu crie. Eu crio aqui rapidinho e o doutor só. Eu tenho vídeo também no canal explicando e tem na live lá como é que eu crio. O doutor só coloca ali, que é bem simples também. Vem aqui, criar um novo GPT e já fica aí. Aí o doutor pode editar quantas vezes quiser. O assistente ele tem isso de bom, né? A gente ainda está um pouco com a janela de contexto defasada, vamos colocar aqui, mas essa facilidade da gente mudar de prompt a cada segundo é uma coisa muito boa. Vou trabalhar um bancário, tem aqui o bancário. Vou trabalhar um trabalhista, tem o trabalhista. Então, essa agilidade é muito legal, né? E aí, as outras vêm para poder fazer o que o Dr. Celso fez, enfim, de utilizar os outros modelos. Eu tenho que fazer um review de cada modelo desse aqui certinho. O que eu sugiro que os doutores usam, que não são todos, e principalmente para quê, né?
uma para reflexão e tal, como o doutor fez. Outra coisa, os doutores que ainda não fizeram, preencham esses espaços aqui, tranquilamente, sem problema nenhum. Vai lá com o chat GPT, deve te chamar, doutor Raoni, o que você faz? Trabalha com isso, fica aqui no outro. Como você quer responder, já vai ajudar bastante. E o que os doutores quiserem, que eles se lembrem, eu vou deixar assim essa live para fechar isso. Rodrigo, na hora que eu peço alguma coisa aqui para ele, ou eu estou trabalhando igual o doutor fez lá o relatório no ONE3, aprovei esse relatório, achei esse relatório muito massa, achei isso, diga para ele, ó, sempre quando você me entregar um relatório, me entregue dessa forma. Ele vai se lembrar lá. E a gente vai orientando ele aqui, os doutores vão testando a memória, lembrando que essa memória pode ser limpa aqui no personalização, gerenciar memória. Aí, com relação aos prompts de saída, a ideia que o doutor teve, eu vou ver se eu crio o outro máquina dos prompts. Um para criar o prompt já está bem validado, que é o nosso, né? Já é muito bom para criar os assistentes. Os assistentes daqui a pouco vão ganhar conexões também, vai ficar muito melhor. Mas um que a gente crie também, prompts. Eu posso criar um que crie prompts através de documentos. Então, os doutores, ao invés de pedirem, tive essa ideia aqui agora. Ao invés dos doutores pedirem alguma coisa, os doutores anexem um documento e pedem o prompt para fazer alguma tarefa daquele documento que o doutor fez. Vou dar exemplo. Ele poderia ir nesse máquina dos prompts aí, colocar o documento de 1.500 páginas não iria caber, né? Mas para documentos menores, os doutores pedirem e ele já dá um prompt certinho para jogar no ONE3, jogar lá no 4.1. Se o doutor fez no ONE3, o 4.1 também leria tranquilo, de boa também, porque ele lê. Ótimo para análise e programação rápida. E volta aqui a dizer, qualquer dúvida que os doutores tiverem, é só me chamar lá no WhatsApp, no grupo sempre. Os doutores que quiserem ter acesso, por enquanto, eu vou fazer uma aula muito boa desse máquina dos prompts, disponibilizar para os doutores criarem quanto quiser. É só me chamar no WhatsApp, falar, eu quero prompt trabalhista, eu quero prompt que eu crio para os doutores aqui, até personalizado, para os doutores começarem a usar, e ensino os doutores a instalar aí no piscar de dedos. É bem simples. É criar um GPT e pronto. Não tem muito segredo, não, e os doutores vão aprendendo depois a otimizar. Tá bom, doutores? Amanhã essa live vai estar disponível lá na nossa área de membros por volta do meio-dia. 1 hora, mais ou menos, porque agora não vai ficar grande, ó, 1h20. E eu fico à disposição dos doutores. Os doutores têm mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Tranquilo, boa noite a todos aí. Obrigado. Aí só me chamar lá, doutor, que eu passo o prompt pro doutor. Ok, obrigado. Boa noite. E obrigado, boa noite. Doutores, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Amanhã a gente volta Rodrigo. a essa aula aqui, os doutores podem assistir lá de novo. Deixo aqui um forte abraço e qualquer coisa eu fico à disposição lá no WhatsApp, enfim, os doutores sabem. Um abraço, doutores. Boa noite. Obrigado.